Você tem vergonha de falar pra câmera? Você acha que você não nasceu pra isso? Você acha que pessoas que falam pra câmera, elas têm algum tipo de talento, têm uma desenvoltura, elas já sabem como falar pra câmera, como se portar, falar em público, são pessoas extrovertidas, são pessoas que gostam de outras pessoas, são pessoas que gostam de se mostrar. Você acha tudo isso e tem essas crenças? Muito bem, esse vídeo é pra você. Queria fazer esse vídeo aqui explicando um pouco de como você pode perder a vergonha de falar para a câmera. Para quem não sabe, eu sou filmmaker e trabalho há anos com isso. Então eu estou acostumado a lidar com pessoas que elas sempre falam: "Ah, eu não consigo falar para a câmera, eu tenho dificuldade de falar com a câmera". Ou às vezes eu vou filmar uma pessoa e outra pessoa chega e fala: "Ah, não, por favor, não me filma, porque eu sou tímido, eu não sei me portar para a câmera e etc". Vou abrir um parênteses aqui, tá, que é muito importante, porque às vezes você vê outros vídeos desse canal fica se perguntando: "Poxa, mas você é filmmaker, mas a qualidade do seu canal não tá aquelas coisas, né?". Eu já fiz um vídeo sobre isso e inclusive esse vídeo é o primeiro do canal, onde eu explico o porquê que eu uso uma GoPro em vez de uma câmera ou celular, né. Mas eu vou dar uma breve explicação aqui e falar para vocês que o maior motivo mesmo é segurança, né. Entenda o seguinte, você não acessa a sua conta bancária pela GoPro, você não acessa as suas redes sociais pela GoPro, você não paga conta pela GoPro, você não manda mensagem pela GoPro, entende? Então, quando a pessoa pega seu celular, que às vezes o celular realmente tem uma qualidade melhor do que a própria GoPro, você tem um prejuízo enorme, não só financeiro, como pessoal. Então a GoPro é muito fácil pegar, tá lá, tá ali no bolso, você pega, começa a gravar a qualquer hora. E aí, o intuito desse canal é um canal para ser um canal pessoal, não é um canal profissional. Meu canal profissional vai ser o Vini Maker, que eu tô querendo fazer alguns vídeos sobre fotografia, videomaking, filmmaking, dicas de edição, dicas de tudo para o mundo audiovisual, que vai ser um canal inclusive que não vai ser um canal em português, vai ser um canal em inglês. Eu vou trazer dicas, algumas coisas em relação a isso nesse canal também, vocês vão ver isso muito mais na prática, porque eu vou pegar simplesmente a GoPro e gravar eu gravando, entende. Futuramente eu quero ter uma pessoa ali me gravando, então, hoje em dia não tem como, né. Então isso serve até de dica para você que quer fazer alguma coisa, quer começar a gravar vídeos, etc e tal, para você mesmo, só comece e você vai melhorando. Sabe aquele meme? "Comece, depois melhore"? É exatamente isso, né. Eu não tenho tanto tempo, assim, de fazer as coisas, tenho bastante trabalho e eu tô fazendo isso nos tempos que eu tenho. Então a minha edição também não é lá aquelas coisas por conta disso, mas aquilo que eu falei no início, você começa, depois melhora. Então eu tô melhorando minha edição conforme esse canal também melhora, entende? Começa a vir mais público, começa a vir mais gente. O primeiro passo é sempre fazer, galera, não tem outro jeito. Se você quer fazer uma coisa na sua vida, simplesmente comece, né. Fala: "Ah, não, vou fazer tal dia tal coisa", comece. Isso vai de encontro totalmente ao assunto desse vídeo, né. Eu abri esse parênteses por conta que você pode ter essa dúvida e às vezes pode estar se perguntando: "Poxa, mas não é congruente, né, a qualidade do canal do cara não é aquelas coisas e ele tá falando sobre que é filmmaker, né". Mas enfim, eu também falei sobre isso por conta para vocês entenderem que eu tenho experiência em lidar com essas situações, e eu quero te passar dicas de como você pode perder a vergonha, né, de falar para câmeras, inclusive dicas práticas que você pode ir aplicando no seu dia a dia e você vai ver que vai facilitar muito sua vida, tá bom? Conheço pessoas que dão palestra, falam em cursos, são professores, têm salas de aulas numa reunião, falam muito bem, mas quando apontam a câmera para a cara da pessoa, a pessoa simplesmente trava. Ela não sabe o que falar, dá brancos, gagueja, começa a se coçar, começa a vir um monte de faniquitos, enfim, ela começa a repetir muito, aquela pessoa que fala: é". Por que isso acontece também, né? Inclusive, isso pode acontecer tanto com pessoas extrovertidas como pessoas introvertidas, tá? Será isso uma crise de autoimagem? Será isso uma crise de autojulgamento? Será isso um medo do que o outro vai achar? Bom, isso daí, na verdade, é um sintoma, mas a causa principal é a falta de feedback. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: quando você está falando com uma pessoa, você tem o feedback dessa pessoa. Você tem ela concordando, discordando, mesmo que seja com gestos, tá? Você não fica desconfortável quando você está falando com a pessoa, se a pessoa está olhando para o celular, quando ela está olhando para o outro lado, você se sente meio que não está sendo ouvido.
Então, você vê que o feedback da pessoa gera reações nossas, certo? Então, é por conta dessas reações que você tem essa confiança ou essa falta de confiança. O segundo problema também é a quebra do raciocínio, a quebra da concentração. Então, quando você não se concentra naquilo que você está falando, no que você está fazendo, imagina que quando você está conversando com alguém, é difícil você escutar, quando você está engajado numa conversa, é difícil você ouvir o que está fora, você está realmente ali, com a pessoa escutando o que ela está te falando, porque você precisa entender do que ela está falando, né? Numa palestra, numa apresentação, você tem os aplausos, você tem os olhares, você tem as reações das pessoas, elas podem rir ou não podem rir. Então, isso tudo vai te dando feedbacks, né? Lógico, você fica muito nervoso na hora que você vai apresentar para o público, e tem algumas técnicas que se usa para apresentar para o público que você também pode utilizar para gravar para a câmera, né. Inclusive eu recomendo um livro chamado Como Falar em Público, do Dale Carnegie, que é o cara que fez Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, né, que é um baita livro, são 2 livros incríveis que você precisa ler, tá, são muito bons. Daí o Carnegie, ele é absurdo, o cara ele é fora da curva, eu sempre recomendo os livros dele, já li uns 3 livros dele que foram muito bons. Eu sempre brinco que a câmera é um observador sem alma. Ela fica ali te olhando, te observando, sem interagir. E isso leva você a se perder nos seus pensamentos. Gera também uma crise de auto-julgamento. E essa crise de auto-julgamento vai quebrando o seu raciocínio, assim te dando brancos. E isso vira um ciclo vicioso, onde vai quebrando seu raciocínio, você vai ficando mais nervoso, vai te dando mais auto-julgamento, até você se achar ruim, até você começar a quebrar totalmente suas palavras e você não conseguir se expressar daquela maneira que você quer e você se achar muito ruim na câmera, entende? Então você vê que é um ciclo que vai acontecendo na sua mente, fazendo você ficar cada vez pior, se achar pior, te trazendo muito desconforto e dor na hora de gravar para a câmera. Então isso acaba te afastando na hora de gravar, entende? Porque você vai passar por tudo isso de novo. E você não quer ficar passando por isso. E é por isso que você não quer gravar vídeos quando acontece, certo? Porque ninguém quer se sentir ruim. A gente não quer se sentir mal. Então a gente busca evitar. Então por isso que às vezes até vem com esse auto-julgamento, vem você se achando ruim, vem você falando que é uma pessoa que não sabe falar para a câmera, você se acha ruim em frente às outras pessoas, mas é por conta dessa crise de auto-julgamento que você acaba adquirindo ao passar por algumas situações que você olhe e pense que você é ruim, entende? Vai te dando essas pequenas frustrações que vai minando um pouco a sua autoestima nesse sentido. Quando você conversa com outra pessoa, ela te dá sinais se tá gostando ou se não está gostando. Falando com ela através de uma call, ou até mesmo falando pessoalmente, você desapega, porque você sabe que o que você falar ali já era, não tem como voltar atrás. Na câmera não acontece desse jeito, você sabe que tem como voltar atrás, você tem como você voltar no tempo de certa forma e consertar aquilo que você falou. O que acontece é que vários pensamentos intrusivos entram na sua cabeça e fica se te perguntando: será que essa é a melhor forma de falar isso? Será que o que eu disse tá fazendo sentido? E começa a vir esses pequenos pensamentos, como se fossem pedras no caminho mesmo. E o que acontece? De pedra em pedra, uma hora você pode tropeçar. Ou seja, seu raciocínio quebra. Daí você começa a dar branco, começa a vir o gaguejo, e é por conta disso que você não consegue desenvolver muito bem o raciocínio e dar essas pequenas, muitas pausas durante o vídeo, né? Então você tem que realmente se concentrar nessa hora, na hora que você estiver falando. Inclusive eu vou explicar isso através, eu tô aqui falando através de um roteiro, eu tenho um texto aqui na minha frente, onde eu pego alguns bloquinhos e o texto tá aqui como auxiliador. Eu não tô falando que tá certinho nele. Por quê? Porque na hora que eu estiver falando para a câmera, eu começo a me concentrar e é isso, eu vou fechar o raciocínio. Minha concentração tá em fechar o raciocínio, não em ler o texto, não em decorar o texto, entende? Então, esse texto está aqui justamente só para ser uma muletinha que eu preciso falar. Inclusive, eu vou voltando, fechei o raciocínio, eu leio o texto de novo, volto. Nossa, eu escrevi um negócio legal que é interessante eu falar sobre isso. Volto e falo. E às vezes você consegue fechar por blocos. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Inclusive, se vocês querem um vídeo só sobre como fazer um roteirinho pessoal para vocês falarem, como se portar na câmera, eu posso trazer para vocês. O intuito desse vídeo não é isso, mas eu vou falar alguma técnica para vocês perderem de fato a vergonha de falar para a câmera. Se é a vontade de vocês. Lembrando, galera, a primeira coisa tem que ter vontade, tá? Mas eu vou explicar isso depois. Isso tem
Bom, a pergunta principal desse vídeo, isso tem solução? E eu vou explicar isso através de um método que eu criei, que eu explico isso para várias pessoas, e são passos práticos que você pode levar, que você pode ter uma melhora significativa e fazer. Mas o principal, galera, eu vou te ser bem sincero, o principal é ter vontade, tá? Porque assim, muitas pessoas estão aqui pesquisando, como perco a vergonha de falar para a câmera, por exemplo, às vezes você pode ter caído nesse vídeo através dessa pesquisa. O principal é ter vontade, de verdade. Porque às vezes você pesquisa isso quando acontece algum tipo de situação na sua vida, quando a pessoa tenta te gravar e você tem aquela vontade, nossa, eu quero ir ali gravar, ou eu quero gravar coisas para minha loja, eu tenho um empreendimento, eu queria falar alguma coisa e não consigo pegar a câmera e falar. Só que são coisas bem pontuais, entende? Você tem que ter vontade mesmo de gravar vídeos e pegar o gosto de gravar vídeos, né? Então eu quero abrir esse outro parênteses aqui explicando que às vezes você pode estar se frustrando quando você começa a gravar vídeos, porque você tem só o desejo, mas não tem a vontade dentro de si de verdade de querer gravar, né. Ou seja, você tem que pegar essas dicas e fazer, né, porque eu já falei para várias pessoas a mesma coisa que eu falo aqui para vocês, e essas pessoas elas não fizeram nada, entende. E continuaram com a mesma reclamação. Então, assim, eu acho que é uma coisa de vida que se você não dá um passo para melhora, não tem por que você reclamar, entende? Você tem que dar passos para melhora. E se você tem essa vontade, eu quero mesmo perder essa vergonha, eu convido você a praticar de verdade isso que eu venho falar para vocês, tá bom? Eu já falei um pouquinho por cima sobre isso, mas quando você está falando, você tem que seguir uma linha de raciocínio e você precisa se concentrar nessa linha de raciocínio. Então eu li aqui um texto que eu estou escrevendo, mas eu não busco ficar aqui olhando direto o que eu estou falando, eu não quero falar certinho na letra, por conta que isso pode quebrar o que eu estou falando, e isso pode tirar a naturalidade do como eu estou falando, né. Então, quando você começa a gaguejar, a perder um pouco as palavras, respira, não comece de imediato, dá uma respirada e volte umas casas antes. Isso até te ajuda na hora de editar, porque você sabe o ponto de cortar. Então começou a gaguejar, não emenda uma palavra na outra, entende? Tente falar palavra por palavra, assim, te ajuda muito também na edição e te ajuda a manter uma linha de raciocínio. Eu perdi várias vezes a linha de raciocínio nesse vídeo, porém, o que acontece, eu volto às casas, respiro e volto pro vídeo. Não transforme isso numa experiência ruim. Isso é muito importante, você tem que ficar confortável falando para a câmera. Então se você ficar errando, isso vai acabar te dando um desconforto muito grande na hora de falar e isso pode te afastar de futuras gravações que você queira fazer, entende? É importantíssimo você saber do que você está falando, né. Então uma dica é estude muito bem o que você vai falar, ou ter uma experiência muito grande no que você faz, para você conseguir falar sobre aquele assunto. Às vezes você tem uma experiência tão grande que às vezes uma pessoa te pergunta várias coisas e você: "Poxa, isso daqui daria um bom vídeo", um exemplo. E só que na hora de você falar para a câmera você começa a travar, mas se alguém te perguntasse a mesma coisa na rua, você conseguiria falar para ela tranquilamente sobre aquilo que você está falando, pode ser uma pessoa que nunca viu na vida. Então, o que acontece é você confiar naquilo que você sabe, como se você estivesse falando com uma pessoa que você está falando na rua, você sabe o que você está falando, está tudo dentro de você, lá ele. Você já treinou mentalmente várias vezes, às vezes você tem essas coisas que você vai falar na sua cabeça, é só você colocar pra fora. Então é importante você confiar naquilo que você tá falando, essa é uma dica 2. Confie naquilo, confie em você mesmo, confie no seu conhecimento e confie que o que você está falando está certo. Isso vai te ajudar a não ficar quebrando tanto o raciocínio. A terceira dica, ou seria uma 2,5, talvez. A terceira dica é: não agrade. Nem Jesus agradou a todos. E olha que ele veio curar doente e ressuscitar pessoas. Então, se ele não agradou, não é você que vai agradar, entende? Então o importante é a ação. Não fique inundando o seu pensamento com auto-julgamento. Do tipo, será que eu tô falando a coisa certa? Será que eu tô com uma boa aparência? Minha voz é horrível. Inclusive, essa da voz é uma engraçada, porque a gente fala, a gente tem a nosso feedback através da nossa caixa craniana. Então a nossa voz sempre vai ser mais impostada dentro da nossa cabeça. Mas quando a gente vê ela gravada, a gente estranha, acha que, nossa, meu Deus, que voz horrível.
porque na nossa cabeça ela é mais impostada, ela é mais grave. Então, a gente sempre estranha a nossa voz e nossa aparência diante da câmera, diante de alguma gravação. Então, não agrade, tá tudo bem, entende? Aqui o importante é a ação. Você tem que, na verdade, você tem que ficar feliz por esse progresso que você está fazendo. Fique feliz. Tem seu estágio anterior e seu estágio do agora. Então, a cada passo para o progresso é um passo importante. Então, não diminua suas vitórias, tá? É importante isso. Você tem que pensar que quando você começou a gravar um vídeo, você não tem que ficar se auto-julgando falando que tá uma merda. Você tem que olhar e falar: caramba, fiz um vídeo, que legal. Agora como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Até você ficar muito bom, como tudo na vida. E sem mais delongas, vamos para a última dica, tá? Esse vídeo tá acabando. Criar conteúdo é um hábito, gravar é um hábito que você vai melhorando e melhorando e melhorando e melhorando e melhorando sempre, tá? É um machado que você tem que ficar infinitamente afiando. Então, vai sempre ficar melhor, tá, galera? Na comunicação é assim, você sempre fica melhor. E esse passo, um passo totalmente prático, onde você pode até conseguir praticar o restante dessas 3 dicas, né? A mais importante, onde você vai colocar a mão na massa. O que você vai fazer durante um mês da sua vida? Então esse é um método que eu desenvolvi. Durante um mês, você vai pegar seu celular e gravar um vídeo no final do dia de como foi seu dia. Não quero que você veja o vídeo, só grave. Pega seu celular, grava seu vídeo. Como foi seu dia? Uma coisa de minutos, 5 minutos, 8 minutos, explicando um pouquinho de como foi seu dia. Então você pega o celular, mira ele na sua cara, fala: meu dia começou de tal jeito, e terminou de tal jeito. Tá, fechou. Deixa na sua galeria, não mexe, tá? Não mexa nesse vídeo, deixa ele lá, quieto. Durante 30 dias, uma vez por dia, você vai fazer esse vídeo. Por quê? Você está criando um hábito, né? Então, durante um mês, você vai estar gravando os vídeos. E no último dia, eu quero que você assista o primeiro vídeo e o último vídeo. Você pode assistir os outros se quiser olhar a sua evolução. Mas assiste o primeiro e o último. Você vai ver que na sua comunicação vai estar muito diferente. E você vai começar a pegar gosto por aquilo. Porque você tem que fazer de uma forma desprendida, né? Então, você vai perceber que você vai começar a quebrar essa timidez de gravar vídeos, né? O que isso vai te gerar na sua cabeça é um desprendimento na hora de gravar. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Aí agora o próximo passo é você começar a postar vídeos. Não, lógico, você não vai postar os vídeos que você fez. Mas agora você vai começar a postar, se esse é o seu intuito. Eu quero gravar para me postar, mas eu sou tímido na hora de postar. Eu não gosto de postar para redes sociais. Então eu quero te dar uma dica extra, vai ficar 5 dicas aqui para você postar nas redes sociais, né? Então, você criou esse hábito de gravar vídeos até então, né? Você fez esses 30 dias bonitinho, você viu que não é um bicho de 7 cabeças, que a câmera não vai te agredir, que é muito uma questão de como você se vê e não como o outro te vê. Agora chegou a hora de criar casca, que é a 5ª dica. Crie casca. O que é isso? Eu vou explicar isso através de uma história que aconteceu, que como eu aprendi isso, né? Foi através de um amigo que ele é comediante. E ele me explicou um pouco desse conceito que ele aprendeu no teatro, né? Que é você se expor ao ridículo, né? Expor ao ridículo, o que é isso, né? Como ele é comediante de stand-up, ele precisa fazer piadas, às vezes, com o próprio corpo. Então tem características que às vezes te traz um tipo de vergonha que ele precisava entender que aquela característica não podia mais afetar o emocional dele. Então, ele fazia piadas com aquela característica. Ou seja, se a pessoa é mais gordinha, ele faz brincadeira sobre gordinhos, ou se que ela tá gordinha, enfim, com esse lugar de fala, entende? Ou se a pessoa tem um nariz avantajado, vai brincar com o nariz, enfim. Ela tá ali se expondo ao ridículo ao ponto daquilo não afetar mais o emocional dela, entendeu? É a mesma coisa nas redes sociais. Você tem que se expor a ponto daquilo não afetar mais o seu emocional. E isso é em várias situações. O que afasta muito as pessoas de não postarem nas redes sociais são os próprios números. Elas olham, sei lá, ela postou um vídeo e dá 10 likes, dá 10 views, sei lá, um número muito pequeno. Isso acaba atingindo o emocional dela
ela não quer mais ficar postando por conta que o resultado dela tá muito ruim, mas então a lógica aqui tem que ser ó, invertida. Você tem que olhar não os números, mas você tem que olhar o seu progresso. Mais uma vez, seu progresso é muito importante. Então, do ponto de vista de uma pessoa que não postava nada para postar alguma coisa, é um progresso muito grande, entende? Então, você tá progredindo. Então, é isso que você tem que entender. Você tem que virar a chavinha para isso, entende? Para depois você pensar em números, para depois você pensar em ter algum tipo de resultado. A primeira chavinha é estou postando. Seguindo um pouco da lógica anterior da outra dica, aqui não é tanto hábito. Na verdade, você vai criar uma meta. E essas metas têm que ser cumpridas para você se sentir cada vez melhor postando, entende? Então, você pode trabalhar com metas muito agressivas do tipo, a cada 3 dias eu vou fazer um post, ou a meta que eu recomendo, a cada um vídeo por semana, seja qual rede social for, tá? Pode ser YouTube, Instagram, TikTok, enfim. Postar um vídeo por semana, ou uma vez a cada 15 dias, se você quiser ir muito devagar mesmo, e aumentando essa meta. Mas o mais importante é não quebre a meta, entende? Então, se dispôs a fazer um vídeo por semana, poste um vídeo por semana. Se dispôs a ver um vídeo a cada 3 dias, poste um vídeo a cada 3 dias. A cada 15 dias, poste um vídeo a cada 15 dias. E assim por diante. E se exponha. Para você criar essa casca e às vezes a pessoa vai comentar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não pode afetar seu emocional. E você só vai ter isso na prática, né? Você vai criando essa casca a ponto daquilo não te atingir mais, entende? Fique com essas 5 dicas aqui, essas 4 dicas mais uma dica aqui para outra coisa. E espero que esse vídeo ajude muita gente. Ficou muito mais longo do que eu imaginei, mas eu acho que eu tenho bastante coisa para falar sobre esse assunto. Eu acho que não tinha como falar num vídeo tão curto. Dica, se você seguir essa dica daqui 30 dias, por favor, volte e fale aqui nos comentários a sua experiência, que ela é muito importante. Isso ajuda a fortalecer as pessoas entenderem que ela funciona. Então, se você falar, essa dica funcionou, as pessoas vão, nossa, ela funciona mesmo, entende? Ou, ela funcionou, mas eu senti tal coisa, e a gente ajusta, eu posso fazer até um novo vídeo falando sobre, entende? Então é isso. Valeu!